Meu filho, hoje é seu aniversário. Desta vez não vou comprar um bolo como nos outros anos. O presente será mais simples. Levantei cedo, escutei a música do Rapa que você tanto gosta. Entrei numa floricultura e comprei uma rosa branca, tão pura e bonita como você. Hoje você faz 19 anos, mais uma vez, como faria em 2015. Nesta matemática ingrata, já se passaram 9 anos. Será que um dia perderei a conta? Todos nós envelhecemos, mas você será jovem para sempre. E é assim que vamos te reencontrar um dia, para um abraço eterno. Porque, como diz a sua música preferida, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente. Eu entendo que quando a gente se dispõe a falar sobre suicídio, né, isso tem um peso muito grande, isso é de uma responsabilidade muito grande, isso é até de uma coragem grande, porque é uma coisa que a gente costuma ignorar e fazer de conta que não acontece, até que isso aconteça muito perto da gente ou dentro da própria família. A primeira coisa que a gente precisa é sair do preconceito que a gente tem com as doenças psiquiátricas. Precisa ficar muito claro que doença psiquiátrica ela é uma doença de base orgânica com manifestações na mente. O que eu vejo de mais importante nisso é que as pessoas entendam as doenças psiquiátricas como elas entendem as outras doenças. Precisam ser tratadas, precisam ser adequadamente cuidadas e o indivíduo não precisa de críticas além daquilo que ele já sofre. São doenças que têm uma dificuldade muito grande ainda. Nós não temos exames laboratoriais, nós não temos exames de imagem, nós não vamos ter nada disso, eu acredito que por muito tempo. Então, como o diagnóstico é um diagnóstico clínico, é difícil que o indivíduo prove para os outros que ele está doente. Mas entender que as doenças psiquiátricas são doenças importantes e devem ser levadas a sério, talvez seja o melhor caminho para começar a prevenir. Por que as pessoas se suicidam, né? São vários fatores. Não tem um fator pré-determinante do motivo real do que as pessoas acabam cometendo esse ato tão agressivo para com si próprias, né? O que nós podemos falar é que existem alguns transtornos, como depressão, que podem estar envolvidos no caso da autolesão destrutiva, que é o suicídio. Nesse caso, o que nós podemos dizer? Que a pessoa que comete esse ato, no fundo, ela está dizendo que ela está num desconforto, né?
ela dá alguns sinais, mas não diretamente de autolesão. Nem sempre, aliás, né? Mas, assim, ela dá sinais de que alguma coisa está acontecendo e gera um desconforto. Há um sofrimento muito grande em si e que precisa ser observado por quem está próximo, familiares, amigos. Se o suicídio é um problema social, sim, ele é um problema social, ele é um problema epidemiológico até do ponto de vista da saúde coletiva, tá? Tem crescido consideravelmente, né, o índice nos últimos tempos. Pandemia colaborou muito para isso, tá? E assim, é uma tendência que não deveria de ser cada vez mais crescente, ao contrário, nós temos que criar ações para preveni-lo. O suicídio ele é causado por doenças emocionais. É também claro que a gente não pode descartar o fator espiritual, casos também que existam, né, sobre isso, e também outros fatores que a gente pode ponderar sobre a questão de enfermidade emocional, mas às vezes também tem um fator inconsequente, né? Você pega, por exemplo, um casal de adolescentes e aí você tem uma briga, uma rixinhazinha ali e um querendo chamar a atenção do outro, acaba atentando contra a própria vida e por não cuidar chega nos finalmente, né? É uma situação irremediável. Então, eu vejo que o suicídio ele é causado por esses contextos, mas especificamente, mais pontualmente hoje, fica muito claro que está relacionado às questões de enfermidades emocionais, psicológicas. Ao meu ver, o aumento do suicídio se dá por esta vida atual que nós estamos vivendo, uma vida sem compromissos, uma vida onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, né? Cada vez mais buscando apenas interesses particulares. E também, infelizmente, eu acredito que a tecnologia tem muita coisa boa, nos trouxe muitas coisas boas, né? Mas o advento, né, da internet, né, que leva muitas vezes ao individualismo, a um fechamento, né? Essa vida corrida, onde as pessoas estão o tempo todo preocupadas, né, em ganhar dinheiro, em trabalhar, né, quase sempre não se veem, não preocupam-se uns com os outros, estão sempre muito ocupadas, muito cansadas, muito dispersas. Tudo isso, com certeza, tem agravado ainda mais a questão do suicídio. Acho que a primeira coisa que nós precisamos deixar claro que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise veem o suicídio de forma distinta. A psicanálise, ela não vai trabalhar com o termo depressão, ela trabalha com a palavra melancolia. Muitas vezes, a pessoa que se suicida, ela não consegue identificar a razão que está a levando para a morte, né? Mas ela quer atravessar essa dor. Como os recursos foram esgotados, a morte acaba sendo a última cartada para a pessoa. A pessoa se rebaixa, a pessoa se culpa, a pessoa tem um empobrecimento na sua autoestima e isso pode levá-la ao suicídio. Exatamente. Antigamente a igreja tinha uma visão muito séria, muito rígida, melhor dizendo, acerca do suicídio, né? Assim como o mandamento diz não matarás, então o suicida ele era proibido de ter funeral religioso, de ter missa de sétimo dia, de ser sepultado no cemitério cristão, porque não havia justamente essa concepção que a medicina hoje nos concede, a psiquiatria, a psicologia. Então isso era visto como um mau uso da liberdade, né? A pessoa usou a sua liberdade contra si mesmo, tirando a própria vida. Era assim que a igreja procedia. Mas com o advento, né, da ciência, da modernidade, sobretudo
né, com o Concílio Vaticano II, com a igreja se abrindo aí, né, à ciência, né, à medicina, isso foi mudando e mudou, e hoje é diferente. O próprio Catecismo da Igreja Católica, né, no seu cânon 2882, ele vai realmente dizer que a igreja hoje tem uma visão diferente daquilo que era no passado. Então, hoje, sim, são permitidos, né, orações, né, celebrações, missas, né, pela alma da pessoa que se suicidou, que ela seja sepultada nos cemitérios cristãos, que se reze pela salvação dela, pela alma dela. E a igreja também compreende que aquele que se suicida não é que ele é condenado, né? Deus conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Tanto que hoje a igreja acredita que o suicida, ele não tira a vida por causa que ele não quer mais viver. Ele tira a vida com um caminho que ele encontra para aliviar o seu sofrimento. Pela doutrina espírita, o suicídio é visto como um ato infeliz, que tem razões psicológicas mais diferenciadas, não é? Em virtude da vivência, em virtude de problemas físicos, emocionais, psíquicos, que representam um ato contra as leis de Deus. Estamos vendo um aumento previsto por Allan Kardec no livro A Gênese, há 165 anos, que no momento, nessa época, estaremos aumentando o número de suicídios, inclusive até em crianças, coisa que é inadmissível há alguns anos atrás. Hoje tem criança com 12 anos suicidando-se. Entre os materialistas, o número de a incidência de suicídio é muito maior. Os ateus, aqueles que não têm perspectiva de vida futura, é maior. Então, a doutrina espírita nos mostra as consequências que o espírito leva consigo por essa atitude infeliz. Familiares, né, que não conseguem depois falar sobre esse assunto, vira um tabu, né, usando essa palavra, por causa do que aconteceu. Então, fica aquilo que a gente fala, né, eventos que acontecem na família que devem de ser escondidos, que devem de ser mascarados, achando que está tudo bem. Em qualquer evento, de forma um pouco mais violenta, a gente fala que tem que ter um momento da família criar um diálogo. Se isso for difícil para os familiares, procurar uma ajuda no sentido de ter espaços para que as pessoas possam se comunicar, para as pessoas possam conversar de uma maneira amigável, e diálogos que não possam ser agressivos, que sim, possam ser de forma acolhedora entre os pares, entre todos. Algumas doenças psiquiátricas têm um forte componente genético, e não é um componente único, é um conjunto de genes que a forma como eles vão se combinar durante as gerações vai ser diferente, e isso então vale para a esquizofrenia, vale para o transtorno bipolar, para ficarmos em dois exemplos mais conhecidos. O ambiente, o estresse provocado pelo ambiente tem um papel bastante importante. Então, quando a gente fala de esquizofrenia, de transtorno bipolar e de alguns tipos de depressão, nós estamos falando sim de doenças que têm carga genética, que em ambientes adequados para o desenvolvimento da doença irão contribuir para que ela se manifeste. Se a ruptura, o desmantelamento das famílias contribui para o suicídio, eu não tenho dúvida disso. Hoje ela tem contribuído exponencialmente. E isso tem causado muitos danos. Muitas vidas estão sendo ceifadas por causa desse desmantelamento. Nós acabamos tendo famílias disfuncionais, e eu falo famílias disfuncionais, eu falo em conflitos que são quase que assim, intermináveis ou inegociáveis, infindáveis, né? E isso acaba fazendo com que certos indivíduos acabem caminhando para o suicídio. Isso tanto filhos quanto cônjuges, né? O pai, mãe, esposo, marido, esposa, enfim, acabam caminhando
para esse fim trágico. Algumas pessoas podem pensar assim, eu levei meu ente no psiquiatra e o psiquiatra sugeriu ou já pediu, né, a internação necessária como uma forma de proteção à vida dessa pessoa. O que eu faço? Devo internar ou não devo de internar? O meu olhar como psicóloga deve de internar, porque assim, a avaliação psiquiátrica está dizendo essa pessoa está em risco eminente. Em relação à questão de tratamento do paciente que teve uma tentativa de suicídio, a primeira coisa que a gente deve pensar é que a gente está diante de um quadro mais grave de doença psiquiátrica. Portanto, um quadro que deve ser acompanhado de perto e tratado adequadamente. A gente ainda tem muito preconceito em relação à questão psiquiátrica. A gente ainda é herdeiro daquela psiquiatria nosocomial, aquela psiquiatria dos hospícios, e isso é de uma época em que nós tínhamos limitações muito grandes para tratar. Talvez um dos maiores problemas que a gente tenha na psiquiatria seja o comportamento familiar. É muito comum a família ser resistente ao tratamento. O paciente ele já apresenta dificuldades de adesão a um tratamento pelas próprias características das doenças, especialmente nas doenças mais graves, especialmente nas doenças em que a tentativa ou o suicídio tem uma taxa elevada. Dessa forma, a família dizendo para o paciente: para com isso, não toma isso vai te matar. Ou seja, o desconhecimento sobre a doença psiquiátrica ele ainda é muito grande, inclusive entre os médicos. Portanto, não existe outro caminho para se evitar ou se minimizar esses acontecimentos que não seja o tratamento adequado da doença psiquiátrica. Sim. Quem às vezes comunica pode vir a cometer o ato de suicídio. Eu já ouvi, não poucas vezes, pessoas que falam assim: ah, fulano falou que vai se matar. Vai nada, quem quer se matar, vai lá e faz. Como terapeuta, eu quero, inclusive, fortalecer aqui. Quando alguém fala sobre querer tirar a própria vida, ela pode até não chegar, pode ser até uma tentativa de chamar a atenção, mas não brinque com isso. Quando ela fala sobre isso, você precisa urgentemente dar atenção ao que ele está falando. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você verbaliza algo, o seu coração está mostrando aquilo que está oculto em seu coração, né? E o falar pode ser o primeiro grito de socorro, pedido de ajuda. Então, qualquer pessoa em torno de um suicida em potencial, ele precisa voltar a atenção para ele, precisa ter conversa, direcionar para terapia, direcionar para comunidades terapêuticas, como por exemplo a igreja, né? Pessoas assim, elas precisam de vínculos relacionais, elas precisam daquilo que eu chamo de âncoras emocionais, onde elas vão conseguir fixar, né, fortalezas ou bases para não darem sequência na consumação do ato em si. Se o sujeito diz que está sentindo, então aquele sentimento é uma verdade para ele. E a pior coisa que a gente pode dizer que para uma pessoa depressiva é que aquele sentimento não diz respeito à realidade que ela está vivendo. Porque se ela sente, logo isso é real. Ela precisa ser encorajada a buscar ajuda profissional. Quando uma pessoa começa a se sentir deprimida, o sentido da vida começa a faltar,
as suas atividades não deixam de ser prazerosas, né? A depressão, ela dá sinais. No caso do suicídio, por exemplo, uma pessoa não se... vou me suicidar, né? Algo startou e essa pessoa vai tentando resolver o problema até o momento que ela não consegue, então se suicida. Mas cada sujeito é um sujeito. Não existe um tratamento padrão para o depressivo. Quando nós pensamos num indivíduo que tenta suicídio ou que comete suicídio, a gente tem que ter bem claro que esse indivíduo está passando por uma doença psiquiátrica. São vários tipos de doenças psiquiátricas, desde uma depressão até um transtorno bipolar do tipo 1, ou um transtorno que a gente chama de borderline, que é um termo um pouco complicado hoje, porque, né, ficou genérico demais. Mas, enfim, citando 3 exemplos, se fizermos o quarto, a esquizofrenia, né, nós temos aí a tentativa de suicídio como algo que vai acontecer em boa parte desses pacientes. Ou seja, né, a ideia de morte, ela faz parte da vida do indivíduo que não esteja em tratamento. Dessa forma, quando a gente então pensa que se todo mundo tem a ideia de viver e o indivíduo comete suicídio, né, a gente tem que pensar que ele estava com a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade cognitiva muito alterada. Teus filhos não são teus filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de ti, mas não de ti. E embora vivam contigo, não te pertencem. Não se pode mais atribuir a falta de fé, né, como uma causa do suicídio. Tanto que, infelizmente, nos últimos anos, houve um grande aumento do número de padres que se suicidam. Isso também chamou a atenção da igreja e tem sido feito um estudo por parte da CNBB para, então, tentar se entender um pouco mais o que tem levado os sacerdotes a cometerem suicídio, né? Ou seja, isso ligou um sinal de alerta também na igreja para que a gente possa voltar-se com maior atenção para estas questões. Então, não é de forma alguma falta de fé uma das coisas que levam ao suicídio. Pelo contrário, voltamos aí a falar de questões psíquicas, psicológicas, né, e outras situações humanas que acabam levando, né, alguém a suicidar-se. Então, de forma alguma, nós podemos dizer que o suicídio é ausência da fé. Pelo contrário, tem muita gente de fé que, infelizmente, né, acaba se suicidando. Por que Deus permite que uma pessoa tire a sua própria vida? De fato, essa é uma pergunta bastante polêmica e também que leva a gente a uma reflexão, né, muito grande. A primeira coisa que nós precisamos entender, né, a partir da fé, é que todos nós fomos criados com um dom chamado liberdade, né? E a liberdade é aquilo que caracteriza o amor de Deus. E aqui está a grande questão. Não é Deus que permite que as pessoas se matem, né? Isso é muitas vezes fruto da escolha de cada um, mesmo que essa escolha seja determinada por uma doença, por uma questão psicológica, mas Deus não pode impedir o ser humano de fazer as suas escolhas, senão ele está tolhindo a nossa liberdade, e isso vai contra toda a teologia que nós acreditamos, de que Deus nos criou para ser livre.
Eu acredito que hoje ainda é a grande maioria de pessoas que falam, que pregam, dentre os evangélicos, que pregam que o suicida ele vai para o inferno. Esse conceito de suicida como ele indo para o inferno. Ele foi muito mais fomentado e desenvolvido até como dogma, né, a partir da Idade Média, né? E isso ganhou espaço e ganhou tempo, porque a gente está em pleno século XXI e a grande maioria das pessoas ainda acreditam nisso. E se torna realmente desonesto para com a família você continuar apregoando isso, porque não é verdade. A Bíblia fala que o destino do homem está nas mãos de Deus, pertence ao Senhor. Estamos vendo uma busca constante em nossa casa de trabalhos espirituais, de famílias, mães, de filhos que desencarnaram dessa forma trágica, o desespero que transfere aos que ficam, o desespero, a vergonha, a tristeza, a autocrítica, querendo buscar em si a causa, onde ela errou, né? Escondem-se muitas vezes dessa realidade, não falam para ninguém, têm vergonha desse fato. Então, temos um trabalho lá, atender essas pessoas, de dialogar com elas, de expor a visão espírita, não de uma forma trágica. O fato já aconteceu. Por pior que seja a sua experiência dolorosa, ela está em recuperação. Com toda certeza, Deus não abandona seus filhos, de forma alguma. Então, nós tentamos fazer um trabalho com essas famílias. Fazemos também nas palestras essas explicações, orientações contrárias ao suicídio. O movimento espírita tem muita obra nesse sentido. Faz-se um trabalho intenso nesse sentido, mas infelizmente está se espalhando. E muitas vezes a família só vai atrás depois do ato consumado, não é? E aí a gente tenta fazer aquilo que é possível. Consolar, com palavras, com abraço, com vibração de amor. Tudo lá está sujeito a essa ação tão nefasta na vida do espírito. A pegar na mão de Deus, como se diz, né? Confiar, pedir a força, não deixar-se vencer. É importante. E a doutrina espírita é um remédio. Às vezes tomado depois de consumado o ato infeliz. Mas a certeza que Deus não abandona seus filhos é fundamental. Se existem causas espirituais que podem também influenciar o suicídio? Sim, existem, né? Na igreja nós acreditamos naquilo que a gente chama de possessão demoníaca ou possessão diabólica, a ação do mal, do demônio. O demônio existe, a igreja crê na sua existência, a igreja professa isso e a igreja também reza para que a gente seja liberto do mal, do demônio. É isso que nós rezamos sempre na oração do Pai Nosso, por exemplo, livrai-nos do mal. Este mal ao qual a igreja se refere, que Jesus nos ensinou nesta oração, é justamente o demônio. Por isso, há casos, sim, que a igreja acredita que o demônio ele pode influenciar as pessoas a cometerem suicídio. Ele não pode obrigá-las, né? Mas se existe, por exemplo, uma pessoa com tendências suicidas, né? E essas tendências podem ser agravadas por uma questão espiritual, por uma influência maligna, por uma ação demoníaca, isso sim. Então, por muito tempo se pregou que ter fé, né, e ter uma prática de vida cristã, religiosa, piedosa, livraria as pessoas do suicídio. E hoje nós vemos muita gente piedosa atentando contra a própria vida, inclusive pastores. A pessoa que ela tem fé, que ela é uma pessoa piedosa, que ela tem caminhada cristã, não necessariamente significa que essa pessoa está isenta ou blindada de um
pensamento de ruína, de suicídio. Então a gente precisa levar isso em conta, levar isso em consideração, porque existe também, vamos falar assim, o crente ou cristão, o evangélico, ele precisa entender que ele não é um super-humano. Nós sofremos com críticas, nós sofremos com a crueldade dos outros, nós sofremos com os problemas financeiros, nós sofremos com os problemas relacionais, nós sofremos com as enfermidades físicas, nós sofremos quando a idade chega. Uma coisa que a gente precisa estar atento, que nós temos hoje, em sua maioria esmagadora, mais de 90% dos idosos hoje são pacientes psiquiátricos, porque eles chegam em um nível onde eles olham para a vida e falam assim, poxa, eu sou um inútil. Criei os filhos, os netos estão aí, ninguém mais me visita, ninguém mais me vê, se vê sozinho, tem que tomar um remedinho, porque senão sucumbe. Nós temos crianças que estão sofrendo com isso também hoje, talvez pela exposição excessiva à informação. E eu acredito que a fé, a caminhada em uma comunidade ajuda demais, mas não blinda uma pessoa de trilhar um caminho que leva ao suicídio. Um profissional da área da saúde mental, ele não está isento de passar pelas intempéries da vida, de modo que ele pode passar tanto pelo luto quanto pela depressão. Eu sou psicanalista de quem me tem por analista. Fora do setting analítico, fora do ambiente da análise, eu sou um sujeito como qualquer outro. E durante um período da minha vida, eu passei por esse atravessamento, né? 2021 era para ser o ano da minha vida. Meados de 2021, eu conheci a pessoa que foi mais importante na minha vida. E eu estava completamente feliz, realizado, até que essa relação terminou. E quando ela terminou, eu não suportei o término. Eu acabei me frustrando e me culpando pelo fim do relacionamento. Eu fui introjetando essa culpa, até que o meu eu, no sentido freudiano do termo, foi se apequenando, né? E como eu não conseguia dar solução, a minha solução foi tentar dar cabo à minha vida. E ainda bem que não deu certo. Porque Deus permite que uma pessoa tire a própria vida. Porque Deus permite que o suicídio ele acabe chegando a vias de fato. A primeira causa, e eu acredito que é a mais importante, a gente acaba procurando um culpado, né? E às vezes esse primeiro culpado é Deus. E o suicídio está dentro dessa livre agência, dessas escolhas. Mesmo que a pessoa seja enquadrada dentro de uma enfermidade, mesmo que ela tenha uma patologia emocional, vamos falar assim, está dentro das escolhas. E aqui eu vou falar uma coisa que eu nunca falei antes para ninguém, a não ser minha esposa e um amigo muito próximo. Eu já tive pensamentos suicidas. Nunca cheguei a tentar. Eu lembro que no processo meu de tratamento, eu falava para o meu terapeuta, né, para o meu analista e também para o meu psiquiatra. Eu sou tão inútil,
né? Tão nada que eu me sentia, né? Que eu não sirvo nem para me matar. Então, e eu até falava para Deus, Deus, tem como acelerar o processo, adiantar a minha senha? E foi um processo difícil, doloroso, mas eu nunca culpei a Deus, porque eu busquei ajuda e eu descobri as causas daquele sentimento. Eu descobri as razões, eu descobri o que estava debaixo do tapete, né? E foi muito difícil, muito, muito difícil vencer aquilo. Uma coisa que eu acredito muito por uma questão de formação, né? Eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Porque se eu não buscasse ajuda, em algum momento, esse sentimento, mesmo medicado, ele poderia evoluir para a consumação de um fato, de um ato, que poderia gerar, eu não vou falar dores para mim, né? Mas poderia gerar dores na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, nos amigos próximos. Então, Deus não é a causa, muito pelo contrário. Deus, ele é a solução. Existem causas? Existem. Agora é importante que o doente emocional, psicológico, psiquiátrico, né, ele busque ajuda o quanto antes. Teus filhos não são teus filhos. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que tu não podes visitar nem mesmo em sonho. Não existe uma receita pronta para o luto. Nós não temos, não tem teorias que garantam a eficácia da superação do luto. O que temos na literatura, o que temos de base, são as fases do luto. Mas tais fases não representam de uma forma orgânica, ordenada, todo esse processo. Essas fases seriam negação, revolta, barganha, aceitação, depressão e aceitação, tá? Lembrando que essas fases, elas podem oscilar e variar de pessoa para pessoa, tá? Às vezes a pessoa pode estar num quadro de negação de um evento, ou da morte, ou da finitude de algo do seu ambiente, entrar num período de revolta e às vezes até retroagir, né? Voltar para uma fase de negação. Então hoje a gente fala de oscilação dessas fases do luto. O que a gente almeja é que ao final, o que a gente chama de aceitação, a pessoa possa ter um enfrentamento melhor diante, né, do quadro do luto, de algo que ela está vivendo. É como se ela estivesse fechando um ciclo dentro da sua vida e podendo lidar com esse aspecto. Cada pessoa vivencia o luto e a perda de uma forma única e exclusiva. E para trabalhar essa percepção do luto, né, da superação, uma que eu não gosto de usar o termo superação, porque não é um obstáculo a ser ultrapassado, não é um abismo que eu tenho que enfrentar. Na verdade, o luto nada mais é, como se fosse simples falar também, não é, mas o luto é algo que eu tenho que trabalhar para conviver com ele. A perda é tão grande que pode me incapacitar. E o luto, muitas vezes, começa com uma incapacitação. Uma incapacitação de ir adiante, de olhar para o futuro. O mundo se acaba naquele momento. Então tem um processo que é natural, na minha concepção, que é o desvincular-se. O desvincular-se através do luto não é tão simples, mas é algo que é necessário e com o tempo a pessoa vai sabendo lidar com essa situação. Não existe uma superação do luto. Existe, sim, uma forma de olhar para aquela perda e ressignificar aquela perda.
Com relação ao luto, a igreja sempre recomenda a fé, né? A certeza de que para nós que cremos, a vida não é tirada, mas transformada em vida eterna, né? De que a pessoa não morre, né? Ela passa a existir ao lado de Deus. Então, uma pessoa que passa por esta perda, que enfrenta o luto, ela precisa sim buscar a ajuda da fé, ter com quem conversar, não sofrer sozinha, né? Buscar também, se for preciso, auxílio, né? Psicológico, mas acima de tudo entender que a sua dor precisa ser partilhada e ela então tem que procurar partilhar essa dor para que ela diminua. Lembrando que o luto não tem uma etapa específica, não tem um tempo, né, programado. Cada pessoa o vive e o enfrenta de uma maneira. Quando eu perco alguém da família, alguém próximo, um irmão, um pai, um filho, uma esposa, marido, o que eu faço com o armário dele, com o quarto dele, com as coisas dele? É uma pergunta difícil de responder. Chegarmos em casa, encontrarmos as coisas, é como se ela estivesse ali presente. Eu entendo que no começo é difícil realmente se abster, né? Abrir mão de tudo isso. E não dá para negar que vou virar as costas, vai ser tudo doado, tudo dividido, tudo jogado fora. Não dá para fazer isso. Algo que não tem um valor para os outros, mas para a pessoa, que é a roupa, o armário, a cama. Eu entendo que abrir mão disso é uma forma de abrir mão da presença física, mas não é das memórias. Você não está abandonando. E eu sei o quanto é difícil isso. E é importante também fazer essas rupturas, porque ainda são tentáculos que te mantêm conectado ao espaço físico. Desfazer não é desfazer da pessoa. Abrir mão das coisas dela é dar oportunidade para você viver o seu luto mais internamente. Porque toda vez que você for no quarto, você vai chorar e vai começar a se martirizar. Por que que eu não fiz, ou por que eu deixei, ou por que fiz aquilo? Você vai procurar coisas externas. Quando você traz o luto para interno, você começa a trabalhar esse luto. De que forma? Trabalhar para que ele seja parte da sua vida. Seja parte do seu dia a dia. Não algo novo, algo que eu superei, o que eu deixei para trás. Que a gente não deixa memórias de pessoas boas que a gente gosta para trás. Mesmo que elas se vão por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Quando a pessoa é importante, significativa para mim, eu não preciso olhar para a roupa dela. Eu vou lembrar das memórias, de tudo aquilo que ela trouxe para mim, daquilo que ela ofertou em relação às pessoas que estavam ao redor dela. São as memórias, as risadas, as coisas boas. Dessas pessoas que nós amamos, dificilmente nós guardamos algo ruim que ela fez. Por mais que ela tenha feito coisas ruins, nós não conseguimos lembrar das coisas ruins. Nós começamos a reviver apenas momentos bons. É normal sentir culpa após a perda de um ente querido? No caso do suicídio, né? Sim, é comum, tá? É a sensação que a gente tem de impotência diante de não ter feito nada, tá? Então, é comum, isso não é apenas no suicídio, é para qualquer situação que você não conseguiu, de alguma forma, lidar com a questão da pessoa viver, estar viva, né? Lutar no sentido de, eu vou preservar a vida do outro. Mas você entender que aquela pessoa se foi daquela forma, que você não viu sinais daquela pessoa, que você poderia ter ajudado ela de alguma forma e você não conseguiu, e que nunca mais você vai ver ela, você vai procurar e não vai encontrar.
me sentir uma pessoa inútil. Porque você passa a pensar que no momento que a pessoa mais precisou de você, você não estava ali. Você fica pensando quantos sinais a pessoa deu, você não percebeu. Que nós, por mais que sejamos próximos de alguém que tirou a vida, nós não somos os culpados. Muitas vezes o sentimento de culpa, ele vem, mas não somos os culpados. E só Deus pode nos ajudar, né, a suportar isso e a entender isso e a continuar vivendo apesar da dor, né? Digo que a gente não pode morrer com os que morrem, mas nós temos que continuar vivendo pelos que ficaram. E nisso a fé nos ajuda muito. Saber que a nossa missão ainda não foi concluída, que nós temos muito a fazer e que Deus continua contando conosco e espera o melhor de nós, mesmo que estejamos feridos, mesmo que estejamos magoados, mesmo que estejamos machucados, porque Ele não nos abandona. Que quando acontece um suicídio entre amigos, né? Eu acho que todo amigo sente aquele sentimento de culpa, carrega consigo esse sentimento de culpa e tem que aprender a levar isso pro resto da vida. Porque com a saudade, com a dor, a gente não supera, a gente só aprende a acordar de manhã e seguir. Né? Tem várias situações que a gente, né, como eu falo muito com o Matheus, que a gente vê e fala, pô, o Gui poderia estar aqui. Não tem como saber, não tem como adivinhar o futuro. Existem pensamentos que fazem leituras possíveis, mas tudo depende da pessoa escolher ou não seguir aquele caminho. Então, quando nós estamos falando a respeito da assumir responsabilidade sobre o outro, nós estamos falando que nós estamos deixando de viver a nossa vida para tentar suprir aquilo que nós nem sabemos que está faltando na vida do outro. E, infelizmente, nós nunca vamos saber, a não ser que o outro dê a oportunidade, a não ser que o outro venha falar comigo. Então, dentro dessa relação do luto e essa necessidade, não digo necessidade, mas essa facilidade em assumir responsabilidade pelo ato, pela atitude da outra pessoa, da outra situação, nos faz ficar nessa situação de mãos atadas, porque nós muitas vezes não temos acesso. Não tem como a gente se culpar por escolhas que não são nossas. É que nós temos essa tendência. Em setting terapêutico, muitas pessoas vêm para cuidar não dela, mas de outras pessoas. Então não é diferente. Tanto na terapia de pessoas que estão em relacionamento, que estão vivendo situações familiares, situações no trabalho, em diversas áreas, eles estão procurando uma solução para o outro, sendo que, na verdade, começa o cuidado em si próprio. Cuide primeiro de você. Não tente se responsabilizar por aquilo que não é seu, por aquilo que está no outro. O que nós sugerimos? Primeiro elemento, é difícil, né? Então, criar espaços de diálogos, é isso que a gente fala muito, principalmente em situações de pós-suicídio, onde você possa encontrar outras pessoas que falem disso, sobre esses momentos dessa sensação de fracasso, de desalento, de não ter tido recursos mínimos para acolher essa pessoa que estava num momento que talvez não teve percepção. Eu não pude ajudar, me senti inútil. Dói porque você fica pensando o que você poderia ter feito para aquela pessoa não ter feito isso, estar aqui com você. Então foi muito dolorido porque era o que você conseguia pensar. Como eu pude ser tão inútil que eu não percebia a dor? Que você pode, primeiro, perdoar a si mesmo, porque estava além de você. Nem tudo, às vezes, está a nosso alcance. A gente tem que perdoar a pessoa que cometeu o ato, né? Para ela, naquela percepção, naquele momento, que às vezes ela não conseguiu falar, não conseguiu ter pessoas para ouvi-la naquele momento, a única forma que ela encontrou de comunicar que ela não estava bem era pelo ato, né? Então, nesse aspecto, perdoar também essa pessoa que não estava bem naquele momento. Quando nós conseguimos fazer isso, dar o perdão, né? Vou usar esse termo, né? Dar o perdão, ter a compaixão, a empatia, no sentido da compreensão dessa pessoa que comete um ato assim, nós conseguimos lidar melhor
com a nossa vida no cotidiano. Tá? Eu lembro que há pouquíssimo tempo, eu conversei com uma pessoa que estava justamente dentro dessa realidade. A pessoa se culpava porque um ente querido seu tinha perdido a vida, e conversando com a pessoa, uma das coisas que ela falava assim, ó, eu não fiz o suficiente. E conversando, não foram muitas conversas, não tinha mais o que a pessoa fazer. Ela foi além da possibilidade dela, né? Não cabe a quem fica levar sobre si esse fardo, porque isso pode reverberar para o resto da vida e fazer florescer várias doenças, inclusive trazendo somatização. Então, livre-se da culpa, sabe? A decisão da vítima de tirar a própria vida foi dela, não foi sua. Talvez alguns falem assim, poxa, mas eu não estive lá no momento. Não foi possível, né? Poxa, eu não consegui evitar. Não foi possível. Eu não consegui fazer isso ou aquilo. Livre-se da culpa. É muito importante ter isso em mente, né? É muito importante que a gente consiga ressignificar a vida depois de um ato tão trágico como esse, mesmo que pareça difícil ou até impossível, sabe? Porque uma coisa que é importante nós avaliarmos, a pessoa que ela incorreu no suicídio, será que antes deste momento que ela estava vivendo, né, ela gostaria que você se sentisse culpado ou culpada? É uma coisa para levar em consideração, né? Agora, é importante ter essa autoavaliação do que você fez, mas nós precisamos também entender que as pessoas, elas são responsáveis pelas suas decisões. Até porque eu acredito muito que aqueles que partiram em meio ao suicídio, o que eles menos desejariam era que os que ficaram incorressem dentro da mesma dor e agonia emocional e psicológica que eles sofreram. Teus filhos não são teus filhos. Podes esforçar-te para ser como eles, mas não procures fazê-los como tu, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. A saudade ela é um negócio que ela vai aumentando com o tempo, né? Ela não diminui. Né? Quanto mais tempo você fica longe, mais tempo você tem saudade. Pra ele sentar lá, sumido na minha frente. Vai gravar. Vai gravar. Meu nome é Sandra, sou docente do SENAC e fui professora do Guilherme, do programa Aprendizagem. O Guilherme como um aluno meu. É um excelente aluno, muito inteligente, interagia muito com a turma. Ele sempre muito carinhoso, ajudava a turma em todo o processo, tinha atividade de gravar vídeo, ele se prontificava em fazer. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível que, apesar de não ter sido noticiada muito nos jornais, continua infectando muitos jovens. Realizou camiseta da turma, muito carinhoso comigo, professora. Então, é muito fácil falar do Guilherme. Eu senti muito a falta dele quando ele desligou do programa para poder seguir os estudos dele, que foi a fala dele. Veio se despedir de mim com um carinho muito grande, então eu levo esse abraço do Guilherme para sempre, assim, comigo. Ele me deu força para seguir, porque ele me mostrou que esse carinho que eu tenho com a minha profissão, como docente, como professora, e ali eu vi que eu estava no meu caminho, que eu nunca ia mudar, porque eu ouvi isso, nunca muda esse carinho, porque um menino que vem te dá um abraço para agradecer o que eu fiz para ele,
foi fantástico. Então eu levo isso no meu coração para sempre. O Guilherme é um menino especial para mim para sempre. Eu levo ele como exemplo. Bom, eu conheci o Gui numa festa de 15 anos. E era uma festa anos 60, então tava todo mundo de bolinha e eu resolvi ir de hippie. E eu lembro que eu não conheci o Gui ainda, eu conheci nessa festa. O meu par de valsa faltou. E aí o Gui foi dançar comigo. E foi muito legal porque da mesma forma que eu estava vestido de hippie, o Gui tava com a camisa tie-dye que ele fazia. E ela é a lembrança mais linda assim, que eu tenho. Porque eu falo que a valsa que nós dançamos tirou a graça de todas as outras valsas que eu poderia ter dançado. Porque ele me fez rir a valsa inteira, eu dava risada, ele também dava, eu tava muito nervosa. Eu tive uma fase muito difícil da minha vida, onde foi o divórcio dos meus pais, e nenhum adulto foi capaz de me dar os conselhos que o Gui foi capaz de me dar. Nós conversávamos sobre tudo, porque o Gui era assim, ele sabia um pouco de tudo, era de música, não tinha um assunto que você falasse que ele não saberia te dar conselhos ou conversar com você sobre isso. Sim. Foi algo muito impactante, né? Ninguém espera ouvir uma notícia de que um amigo morreu, principalmente da forma como aconteceu, né? Passou um filme na cabeça, então uma semana antes eu tinha visto ele, a gente já tinha terminado o ensino médio, né? A gente ainda se falava bastante, mas a gente se via menos, até porque no dia a dia, né? A gente se via na escola, quando acabou o ensino médio a gente já não se via todo dia. Mas eu lembro que uma semana antes de acontecer a gente se encontrou, e a gente caminhou um tempo junto, conversou sobre algumas coisas, deu uma risada. E uma semana depois eu recebi a notícia, né? Tava trabalhando, um amigo me ligou. No primeiro momento a gente fica sem chão mesmo. Eu fiquei sem chão, acredito que grande parte dos amigos também ficaram. E a gente fica sempre se perguntando, né? Nossa, mas o que aconteceu? Por que aconteceu? E não tem muitas respostas, né? Eu só sei que eu desliguei o telefone. E o que eu fiz? Eu esperei dar uns 2 minutinhos, eu liguei de novo para a pessoa que estava na casa do Gui. E aí eles confirmaram que o Gui tinha se suicidado. E nisso eu levantei da cama, eu sentei na mesa do café da minha casa e minha mãe estava chegando do mercado. Essa hora é uma lembrança que eu tenho na minha cabeça que ela não vai sair mais. A minha mãe chegou, eu falei pra minha mãe, antes da minha mãe chegar, eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que preparar seu coração. Pra minha mãe, o Gui era um filho, que chegava na minha casa, minha mãe dava carinho, a minha mãe abraçava, a minha mãe brincava com ele. O maior prazer da minha mãe era a gente chegar da escola e a gente chegar e comer. Minha mãe amava o Gui, falava todas as qualidades dele, falava que ele era um menino que ele não escolhia as coisas, que para ele tudo era bom. E é uma coisa que eu não esqueço mais. Eu nunca tinha perdido um amigo próximo. E eu me lembro que no exato momento em que eu vi a notícia, eu achei que fosse brincadeira. Eu via tanto o Gui rindo que eu falei assim, mais uma brincadeira, é uma trollagem. Eu pensei em tudo menos que realmente tinha acontecido. Porque a partir do momento que você pensa que você nunca mais vai ver aquela pessoa, que quando você precisar daquela pessoa, você não vai ter ela ali. Eu falo que na minha vida existe um AG e um DG, né? Que é o antes do Gui e depois do Gui. Porque o Gui sempre esteve presente na minha vida desde moleque. Ficava a manhã inteira na escola junto e geralmente à tarde junto também. A gente tinha bastante discordância porque ele era uma pessoa de posicionamento firme, uma pessoa que quando ele tinha as ideias dele, ele tinha as ideias dele. Então, assim, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Eu considero até uma pessoa à frente do seu tempo, porque tinha muita coisa que ele me falava na época, até em torno de política, convivência social, essas visões que o Gui tinha do mundo, né, que era muito abrangente, que eu só fui ver anos depois que ele estava certo. Eu tive que viver no mundo, conviver no mundo, aprender, crescer, amadurecer para entender que aquilo lá realmente era, que ele estava falando realmente fazia sentido. Então, pelo fato de ele ter ideias assim, que para a idade dele não era coisa que criança pensava, né? Não era uma coisa assim que eram pensamentos de uma pessoa muito mais avançada, como eu fui ter depois, mais pra frente. Eu acho que isso pode ter gerado uma compreensão, ele tá num mundo se sentir sozinho, entendeu? Porque eu acho que a depressão, a bipolaridade, os problemas mentais mesmo, eles acumulam muito pela solidão da pessoa de estar em pensamento só.
Você pode estar rodeado de pessoas que pensam diferente de você e você se sente sozinho. Eu acho que o Gui tinha muito disso porque ele era muito avançado no pensamento. Enquanto a gente ali na escola estava, sei lá, pensando em mulher, jogar bola, não sei o que, ele já estava pensando mais para frente. Profissão, escrever livro. Eu lembro que ele falava pra gente, tinha sonhos de escrever livro. Entendeu? Ele é um pensamento assim, uma pessoa, um moleque de 15 anos, de 14 anos, gente, não... Por dizer, ter essa inteligência acima da média, eu acho que pode ter desencadeado, sim, ele ter um sofrimento, talvez uma solidão, que não é normal com uma pessoa da idade. O Gui era uma pessoa inteligente, ele, na minha cabeça, fez o que ele fez de forma consciente, sendo uma pessoa inteligente, e foi uma escolha, né? Obviamente foi uma escolha dele. Então, a gente pôde ficar junto ali nos últimos momentos, no enterro dele. E esse momento foi um marco muito, muito forte também. Para a gente, como amigo, para o círculo de amigos, né? Sempre pareceu uma pessoa muito feliz, muito contente. Sempre trouxe muita alegria para a gente sempre conversou muito. Não demonstrava nenhum sinal de que fosse acontecer o que aconteceu com ele, né? E a gente só percebeu o quanto a tristeza dele era profunda depois, né? Eu acho que grande parte dos amigos, acho que a família nem tanto, porque a família convivia no dia a dia, né? Mas a gente só chegou a entender de fato o que ele passava e o que ele tinha quando a jornada dele aqui acabou. Vejo também a simplicidade do Gui. Era um amigo meu que, se a gente tivesse que comer a comida mais simples, dar um rolê mais simples, era uma coisa que significava muito pra gente. A gente não via valores, a gente não tinha uma amizade em questão de dinheiro e essas coisas. Era porque um gostava muito do outro. E isso é uma coisa que eu sinto muito falta do Guilherme. Era um amigo que estava comigo para me dar conselhos. Não era um menino que estudava. Ele colocou isso na minha cabeça. Eu consegui tomar um rumo diferente. Estudei bastante. Então, assim, eu sou muito grato por isso. Sinto muita falta dele em relação à amizade que ele tinha. Um torcia pelo outro. Era contente com a conquista um do outro. E é isso. Esse é meu agradecimento por ele, por mais que ele não está aqui hoje. Sou muito grato porque a minha base, desde hoje, lá atrás ele fez diferença na minha vida. Hoje ele não está aqui, mas sou muito grato por isso e eu sei o quanto eu mudei tendo ele como uma pessoa, um amigo, um irmão do meu lado. E aí eu via que não existia uma pessoa que a gente conhecesse que não gostava do Gui, porque ele era uma pessoa incrível, não tem nada que descreva mais ele do que a palavra incrível. A risada, o jeito, a maneira de fazer amizade com outras pessoas, mesmo que ele chegasse no ambiente, ele ia observar tudo, mas a partir do momento que ele observava e ele entendia o que estava acontecendo ali, ele já fazia amizade, já queria conversar, já se entrosava, fazia as outras pessoas se entrosarem também. Eu não entendi o que tinha acontecido, porque ele nunca transpareceu em nenhum momento sobre isso. Nós falamos sobre isso e ele me disse qual era o diagnóstico dele, e no exato momento que ele me disse, ele já mudou de assunto porque ele não gostava de falar sobre isso. Eu acho que o Gui, o que eu via muito nele era a empatia. No momento em que ele precisasse de alguém, e se ele tivesse com uma dor que era só dele, ele ia guardar essa dor no bolso para poder ajudar outra pessoa. Então, nunca deixou transparecer a tristeza, apesar dos assuntos sérios que nós falávamos, que era principalmente a ansiedade que eu tinha, a questão do divórcio dos meus pais, a tristeza que eu sentia, porque era o encerramento de um ciclo. Ele nunca falou sobre isso. Nunca deixou transparecer, nada. Só vi o Gui rindo. Eu lembro muito da risada dele, que era a risada única e mais gostosa, assim, do mundo. Ele não tinha como você estar perto dele, conhecer ele, sem rir junto com ele a partir do momento que ele dava risada. Era impossível. Mas as lembranças que a gente tem, que eu pelo menos tenho dele desde quando a gente se conheceu, são lembranças boas, são lembranças felizes, né, de lugares que a gente visitou, de muita coisa que ele ensinou pra gente, né, no dia a dia, enfim, quando a gente estava junto.
É triste lembrar dele no passado, né? Ele não tá mais aqui entre a gente. Eu acho que uma das coisas mais marcantes que a gente fez junto foi a viagem do ensino médio, que a gente foi pra praia junto, né? Foi a galera toda. Eu lembro que na última noite, antes de a gente vir embora no outro dia, a gente saiu eu, o Guilherme e o Murilo, que é um outro amigo nosso também, para andar, para ir até a praia. Daí a gente foi até a praia conversando. Eu acho que foi uma das histórias mais bacanas que a gente teve, que sem dúvida ficou aí na cabeça e vai ficar na memória para sempre, né? Eu acho que é bonito a gente olhar para a história que a gente tem com o Gui dessa forma, porque senão vira algo muito triste, né? Muito melancólico, mas a gente tenta olhar para a história, eu pelo menos tento olhar para a história como algo bom, como algo que me ensinou muita coisa. Quando ele me apresentou, a Maneva, não sei se o senhor conhece, ele me apresentou a banda Maneva, que é uma banda de reggae, que ele gostava muito de escutar. Uma vez eu e o Matheus fomos no show do Maneva, e na hora que o Maneva entrou no palco, eu comecei a chorar, assim, descontroladamente. O que a gente pode fazer é lembrar, porque a pessoa acho que só morre quando ela é esquecida. Então a gente sempre lembra do Gui com carinho e tentar transmitir um pouquinho do que ele deixou pra gente, porque eu acho que o Gui deixou um pouquinho dele em cada pessoa que ele conviveu. E eu acho que você ser esse pouquinho que ele deixou é uma maneira de homenagear ele. Eu não sabia muito o que eu queria, até falei pra ele, nossa, Gui, eu não sei bem, eu tô longe aqui de casa, talvez não é isso que eu queira, mas se eu voltar pra casa, depois eu quero estar aqui de novo. Aí eu lembro que ele mandou uma música, né, a música do Rapa, que é Logo Ali Horizonte, e ele falou pra mim, escuta a frase, né, certinho que ele falou, que ele escreveu, né, que ele falou, leia a música, escuta essa frase. É logo ali horizonte, mais claro, eu vou mais além. Foi aí que eu fiz a tatuagem aqui pra ele, nessa frase, né? E realmente é isso, né? Existe um horizonte, mas quando a gente é jovem, a gente acha que o horizonte vai acabar ali. E não acaba, né? Sempre tem o mais além. O sol vai nascer amanhã e todo dia é um dia novo, né? Uma coisa que ele falou pra mim, ele não soube aproveitar pra ele, né? Que é um dia de cada vez. Foi na ETEC, né, que nossa amizade fortaleceu. A gente começou a desenvolver um ciclo de amizade, confiança. Saía da escola, a gente ia almoçar junto, a gente posava junto, passava aniversário junto. Sempre comia comida, em comemorações a gente comia pizza, tomava Coca-Cola, que era uma das comidas preferidas do Gui. Quero lembrar dele sempre sorridente. Ele passou uma mensagem para mim e isso vai servir para todo mundo. Que por mais, independente do problema que a gente tenha, a gente tem que continuar sorrindo. O Gui tava com esse problema, mas ele ria. Ele sempre fazia Guilherme, Lucas, todos que estavam em volta rir. Então a gente tem que levar isso, porque problema na nossa vida a gente vai ter que tentar encarar eles. E foi isso, é uma mensagem que eu deixo. Vai estar no meu coração, vai estar no coração de todo mundo que ama ele. Só que a gente busca confortar sempre numa música que ele gostava. Quando bate a saudade, a gente vai escutar música, ou a gente come o que ele gostava. Então, tipo assim, o Gui deixou um legado pra gente, né? Então, ele sempre vai estar no coração da gente. E é isso, é só isso.
Eu quero agora falar de forma especial para você que já pensou em suicídio, né, ou tem muitas vezes esse desejo aí, né, em segredo dentro do seu coração, né, que não deixe de buscar ajuda. Procure mesmo alguém, o padre, o psicólogo, um amigo, alguém da família e converse sobre isso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tudo nessa vida passa. Tudo pode ser mudado. Tudo tem, né, um outro caminho. Então, um conselho para quem perdeu, né, um ente, infelizmente, por um quadro dessa violência, né, que é o suicídio. Eu sempre digo que é uma violência porque sim, porque a pessoa sai da vida abruptamente, né, acaba sendo interpretado como um ato de violência. Então, qual a minha recomendação, qual o meu olhar para você que passou por isso? Primeira coisa, busque um apoio para você, pode ser psicológico, pode ser até religioso, um espaço para você poder falar a respeito disso, tá? A família também dá um apoio muito bom, né, de aconchego, de acolhimento, onde todos vão estar falando a respeito disso, mas o que eu estou apontando aqui seria um espaço só seu. Segundo momento, se você não estiver bem, também a questão do CVV, né, onde você possa ser acolhido ali para falar desse momento que é tão difícil e doloroso. Um outro aspecto, vai passar. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos, vai de cada pessoa, cada indivíduo. Há pessoas que levam mais tempo e há pessoas que levam menos tempo para lidar com essa questão do luto de uma pessoa, que a gente chama de luto pós-suicídio, né? De uma pessoa que foi-se embora, dessa forma tão abrupta, né? Diante de um paciente nessa situação, é fundamental que esse paciente esteja adequadamente cuidado, tratado. Dessa forma, o que eu vejo, né, em relação às famílias é que as pessoas procurem se orientar melhor, procurem ler o que são as doenças psiquiátricas, porque a gente ainda tem muita ideia de que a doença psiquiátrica seja uma doença muito ligada à questão de uma vida com problemas ou do indivíduo não estar bem. E aí quando o indivíduo tem tudo, está bem, não tem nenhum problema, as pessoas acham que então ele não deveria ter uma doença psiquiátrica. Lembrar que a doença psiquiátrica tem uma base orgânica, que vai ser piorada pelo ambiente, mas que não necessariamente vai se manifestar, né, em ambientes desfavoráveis. Ou seja, eu posso ter um indivíduo que esteja muito bem de vida com um episódio depressivo grave. Então, o que eu penso de mais importante é que as pessoas não tratem as doenças psiquiátricas como doenças em que a falta de vontade, o não interesse sejam culpa do paciente. Ele já está sofrendo demais pela doença. Não precisa aumentar o sofrimento do paciente. A questão que eu vejo muito é ainda aquela ideia de que o medicamento psiquiátrico dopa. Não tem por que dopar. Um medicamento psiquiátrico, um tratamento psiquiátrico adequadamente feito, faz com que o indivíduo possa hoje estar inserido na sociedade, desempenhando suas funções adequadamente. Famílias devem lidar com a perda, sobretudo quando é de um filho, de alguém querido, e muitas vezes acabam, né, ali se detendo apenas naquele que partiu e se esquecem de todo o resto da família, né? E muitas vezes a família acaba até se desmantelando por causa disso, né? Porque eles ficam atrelados àquela perda, esquecem dos que ficaram e que continuam vivendo e que precisam de ajuda, que precisam de atenção, que precisam de afeto. A morte muitas vezes é tão violenta e nos causa tanta dor que nos tira da realidade, né? E às vezes com o intuito de não querer aceitar ou de não acreditar ou de uma recusa, né, em aceitar a partida do outro, nós ficamos alimentando coisas que nos afastam, na verdade, do resto da família e nos prendem só
aquela dor, aquela pessoa, aquele momento. Então, eu vejo que sim, é necessário, muitas vezes, a interferência de alguém externo, a ajuda de alguém, né, de fora, seja alguém, né, na área espiritual, seja alguém na área psicológica, mas é preciso sim que esta família, né, tenha alguém que converse, que mostre o caminho, que direcione, e não se esqueça jamais, como eu disse, que não pode se morrer com aqueles que morrem, né? Mas é preciso continuar vivendo por aqueles que permanecem. Eu dou um conselho a você que perdeu alguém, né? Mas tem toda a família ainda ao seu lado, né? Claro, sinta, sofra por aquele que partiu, mas não se esqueça dos que ficaram. Não se esqueça de amá-los, não se esqueça de falar com eles, não se esqueça de que eles têm necessidades, mas, sobretudo, precisam de você e daquilo que você pode oferecer, o seu amor e a sua atenção. Portanto, não os despreze, não os esqueça, né? Mesmo que você tenha tido uma perda muito grande, né? Não deixe de olhar para aqueles que continuam ao seu lado e precisam de você. Você pode procurar o CVV, que é 188, né, o telefone, ou ainda a gente tem o CVV online, pelos sites também, que a gente pode estar mandando comunicados para eles. E se eu não me engano agora, no próprio site, você tem um número de telefone de WhatsApp. Depende de cada região tem a sua forma de lidar. Hoje existe o CVV presencial em algumas cidades, onde você pode estar indo lá para conversar com os conselheiros que estão ali, tá? Eles vão ouvir você sem julgamento, sem qualquer juízo de valor nesse sentido. Porque o que você está passando, tenha certeza, muitas pessoas já passaram, já saíram desse quadro e estão bem. Outras pessoas, infelizmente, não conseguiram chegar a esse momento que você está tendo. Não existe essa possibilidade. Dê essa possibilidade a você, de poder encontrar essa forma de ter alguém para te ouvir, para ali ser acolhida nesse sentido, tá bem? Que o processo do luto, cada um vivencia de uma forma. E não é pressionando o outro, ou sufocando o outro, ou abandonando o outro, que a minha dor ou a dor do outro vai melhorar. Mas é conversando minimamente e abertamente sobre o quanto aquela perda me machuca, o quanto dói em mim e o quanto dói no outro. Entender que a minha dor é legítima, da mesma forma que a dor do outro é legítima. Não tentamos entrar em concorrência de quem tem mais dor, quem sofre mais pela perda, quem fez mais ou menos depois da perda ou para ajudar na perda. Não temos como controlar isso. E não é uma competição. Temos que entender que cada um tem o seu momento e a sua forma de enxergar o que perdeu e o que faz falta. E é importante que a relação da família, das pessoas nucleares daquela pessoa que partiu, estejam juntas. Por quê? Somente esse núcleo, somente essas pessoas unidas é que podem dar amparo. Então, não é isolar, mas sim estar perto. O que o mundo precisa hoje não é de empatia, o mundo precisa de amor, de um verdadeiro e genuíno amor. Porque empatia você só se coloca na posição do outro, faz uma leitura, fala, entendi e cai fora. Né? O amor não, você se coloca no lugar e você toma para si o sofrimento do outro. Né? O que eu posso fazer por essa pessoa? Estar do lado de alguém, ter alguém com quem conversar é muito importante. Exatamente. Ter filtre, né? Faça um filtro da sua vida. Às vezes a gente ouve muita coisa, ouve muito lixo. Né? Às vezes nós vemos muito lixo. Às vezes nós nos alimentamos de muito lixo. E eu falo isso em termos emocionais. Né? E isso envolve você fazer uma seleção de pessoas com quem você se relaciona. Porque tem muita gente tóxica no nosso entorno. E uma condição de alguém que está vivendo dentro de uma realidade, dentro de um espectro, né, de
de um suicida em potencial, o que você menos precisa é de gente tóxica. Então, às vezes, você precisa se libertar dessas pessoas, de novo, fazer esse filtro, esse limpa, né? Para que você venha se desintoxicar daquilo que é ruim dentro de você, para que você possa realmente seguir mais leve, não levando sobre si culpas que não são suas. Muitas pessoas, elas caminham, né, trilham esse caminho do suicídio ou do pensamento suicida por levar cargas exageradas de culpa sobre os ombros. Eu não estou procurando ajuda. Né? Você está ouvindo alguém que passou por essa questão eu chamo de síndrome do pensamento de ruína, né? Procure ajuda, procure fazer coisas que ressignifiquem e acrescentem positivamente a sua vida, né? Busque estar ao lado de pessoas que te amam, que mesmo que não te entendam, mas te acolham, que te respeitem, e gente que acrescenta a sua vida. E o principal, busque a Deus. Ele é a fonte de vida, de toda a vida. Dele origina-se toda a vida, mas ele também é o sustentador da vida. Tu és o arco do qual teus filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que teu encurvamento na mão do arqueiro seja tua alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Conceber o amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida.
Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Conceber o amor em Cristo nosso